Olá pessoal, meu abraço a todos vocês. Pessoal, sempre estou passando aí para vocês, né, informações aí a respeito de Bíblia, não é mesmo? E eu quero passar mais informações aí para vocês, pessoal, a respeito desse sacrifício, né, que lá no passado, pessoal, eles também, pessoal, tinham a crença de sacrifícios de seres humanos, ou seja, de criança também. O que você tem que entender, pessoal, é que antes do cativeiro babilônico, pessoal, existia várias ideias de deuses lá no passado. Ou seja, não era um deus, um monoteísmo. Ainda não era, antes do cativeiro babilônico. Então, pessoal, havia várias ideias ali a respeito de Deus. Tinha o deus do fogo, o deus do vento, o deus da terra, né? O deus da guerra, etc. e tal. Então, o que acontece, pessoal? Quando o povo é levado para o cativeiro babilônico, pessoal, e quando eles voltam, e aí então, pessoal, a elite vai tentar agora, né, remodelar essas várias ideias, criando que uma ideia só, de um Deus só, chamada de quê? De monoteísmo. Antes, pessoal, era o que? O politeísmo. O politeísmo, pessoal, é o que? Adoração de várias divindades, de vários deuses. Então agora, pessoal, eles começam agora a narrar novamente agora a história, remodelando a história, dizendo que só há um Deus, um só Senhor, um só templo. Porque também, pessoal, lá na época deles, né, antes do cativeiro babilônico, pessoal, existiam que outros lugares para assim, então fazer sacrifício, para levar as oferendas deles ali, né? Então tinha vários templos ali. Então eles pegam e vai remodelando, né, as várias ideias para uma ideia só, dizendo que Deus ordenou que só tinha um templo, agora só há um templo agora. O único templo que Deus mandou construir. Tá entendendo, pessoal? Então eles vão eliminando essas várias ideias que tinha antes do cativeiro babilônico. E a elite, pessoal, que dominava, que começou a narrar novamente, remodelando as histórias que tinha lá no passado, né, pessoal? De vários deuses lá, para um Deus só, chamado o monoteísmo. E aí, pessoal, eles vai quebrando a ideia de que lá no passado, até o Deus da Bíblia, aceitava sacrifício de crianças também. Eles tinham uma ideia assim lá no passado. Então eles começam a narrar que o Deus verdadeiro não aceita sacrifício de seres humanos e nem de criança. Tanto é, pessoal, que você vê a história do Abraão, que o Abraão pega o filho dele, né, e sobe lá no Monte Moriá, o filho dele, o Isaac. E quando o Abraão, pessoal, vai oferecer o Isaac em sacrifício, aí segundo o relato da Bíblia, diz que um anjo aparece e brada em alta voz, né, dizendo: Abraão, Abraão, não me toques na criança, porque agora sei que temos a Deus. Aí o redator diz que o Deus envia o quê? Um cordeiro, e assim então sacrifica, né, o cordeiro e tira quem? O Isaac. Assim então, pessoal, eles começam a eliminar essa ideia do passado lá e remodelando a ideia, dizendo que Deus não aceita sacrifício de seres humanos. Então agora, pessoal, eles vão remodelando essa ideia de um templo só, não existe mais nenhum templo. Quem construiu outro templo lá agora está sob maldição, porque só existe um templo agora. Eles criam essa ideia. E só um Deus agora, pessoal. Mas aí você liga agora, pessoal, na ideia de Deus não aceitar mais sacrifício, né, de crianças, nem de seres humanos. Aí o que acontece, pessoal? Como que você vai descobrir isso tudo que eu estou explicando para vocês? Primeiro você vai ler o livro de Juízes. O livro de Juízes. Que aí esse livro de Juízes, pessoal, você consegue compreender que ele é antes do cativeiro babilônico. Aonde, pessoal, eles tinham a ideia de que Deus aceitava sacrifício de seres humanos. Tanto é que Jefté faz um compromisso lá com Deus, né, um voto com Deus, de ir para a guerra, e se Deus der essa vitória para ele, a primeira alma vivente que viesse de encontro com ele, saudando ele ia oferecer para Deus. E aí quando ele volta da guerra e Deus deu vitória para ele, quem que vem, pessoal? Vem a própria filha dele, E ele oferece a filha dele em sacrifício. E Deus, pessoal, não apareceu com cordeiro e nem nada. Então você percebe que a ideia do passado lá é que Deus aceitava sacrifício de seres humanos. Veja bem, eu estou falando a ideia. Então eles pegam essa ideia agora e vai remodelar essa ideia novamente, para dizer que Deus não aceita sacrifício de seres humanos.
Tá entendendo agora? Essa ideia, pessoal, que eles vão remodelar é pós-cativeiro babilônico. Mas, pessoal, agora você liga no Novo Testamento, porque eles colocam que Deus não aceita sacrifício de seres humanos. Ninguém, ele deixa o mandamento muito bem claro, eles vão escrever, né? O mandamento dizendo que foi Deus que falou. Ninguém levarás o pecado de ninguém, nem o pai levarás o pecado dos filhos, e nem os filhos, pessoal, levarão o pecado dos pais. Todo mundo vai morrer pelo seu próprio pecado. Ninguém levarás o pecado de ninguém. Ninguém levarás o pecado de ninguém. Agora você liga no Novo Testamento, que o Novo Testamento vai dizer que Jesus levou o pecado da humanidade. Veja bem que agora eles colocaram, né, que Deus disse que ninguém levarás o pecado de ninguém. Nem o pai, né, levarás o pecado do filho, e nem o filho levarás o pecado do pai. Ninguém levarás o pecado de ninguém. Ou seja, quando você vê o Novo Testamento agora, pessoal, é um tentando pegar a ideia do outro, remodelando, muda os nomes para aplicar naquele local, para assim então manipular as pessoas daquele local. Eles pegam uma ideia antiga, né, dizendo que Deus agora não aceita sacrifício, e aplica ali, que Deus só quer um templo. Agora vem quem? Vem os romanos ali agora, né, pega a ideia de Yeshua HaMashiach, né, e modifica algumas narrativas ali e aplica naquele local, dizendo que Jesus, né, que nasceu de uma virgem, salvou a humanidade através do seu sacrifício. Mas o redator do Antigo Testamento vai dizer bem claro que Deus não aceita sacrifício de seres humanos. Ninguém leva o pecado de ninguém, pessoal. Ou seja, é uma das maiores contradições que tem na Bíblia. É uma das maiores contradições, pessoal. Então, pessoal, tá aí mais um vídeo aí para vocês aí, bem esclarecedor aí, pessoal. É isso aí, valeu, forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.